Bom, pessoal, novidade aqui ao vivo, tá? Está também no Twitter, eu estou aqui com essas duas feras, difícil reunir esses dois, tá? Hoje o tema é saúde, divirtam-se. Vamos lá. Vamos lá para mais uma live. Vou iniciar pedindo o currículo dos dois entrevistados. Opa, boa noite a todos, boa noite França, é um prazer estar aqui, meu amigo, com meu irmão, para a gente poder responder a temas aqui variados da área de saúde, de medicina, enfim, tentar atender aqui a necessidade do pessoal e de alguma forma trazer informações que sejam confiáveis e atualizadas para nós, certo? Bom, França, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Amazonas já há mais de 20 anos. Eu sou cirurgião geral há 15 anos atuando e também atuo na área de pediatria há cerca de 20 anos. Né? Sempre aqui, apesar de alguns momentos na minha formação terem acontecido fora de Manaus, mas atualmente a minha atuação é no estado do Amazonas. Eu sou o Pierre. Fala assim, os dois vão responder pelo canal, porque o Petros tem, mas fala assim. Como estamos ao vivo, os dois vão responder pelo mesmo aparelho. Então, gente, aqui é Petros falando e boa noite a todos. É uma satisfação poder estar aqui e falar com vocês exatamente sobre essas questões relacionadas à saúde. Só para começar e adiantar logo, a gente vai ter uma live específica para a gente falar sobre luta livre, né? E que para a gente é uma coisa que a gente quer muito fazer também. Mas hoje tentando mudar um pouquinho, diferenciar um pouquinho e também eventualmente responder algum questionamento ou dúvidas sobre saúde, né? A gente vai fazer uma live mais voltada para isso. Mas a gente vai ter uma próxima edição, né, Francis, que a gente possa falar especificamente sobre luta livre, histórias e histórias. Eu sou médico também, formado há mais de 20 anos, sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo, com especialização em cirurgia de urgência, sou urologista também, com especialização em urologia pediátrica. Então, o ramo de atuação que eu mais faço hoje em dia é exatamente a urologia infantil. Belo currículo, 2 pontos. Vamos começar com a definição do tema da live. Como vocês definem saúde? O termo é muito abrangente, né, França? Muito generalizado, muito generalista também, mas assim, a gente acredita que a saúde, ela é um conceito que tem multifatores. Não é apenas você estar sem doenças, não é apenas você estar saudável no sentido físico, mas ela também passa pelo bem-estar psicológico, mental, passa por uma vida que favoreça, né, as questões envolvendo a boa saúde, né, ou seja, boas práticas cotidianas que possam, compostas com outros ingredientes, deixar a pessoa no bem-estar. Eu acho que a saúde passa por isso. Multifatorial, não pode ser esquecido do lado psicológico, não pode ser esquecido do lado emocional, né? Com todos esses fatores aí bem trabalhados, né, de forma positiva, você alcança esse conceito de saúde. Complementando o que o Pierre falou, né, exatamente isso, saúde, mas a saúde também, na concepção também um pouco mais ampla, ela também é um estilo de vida, né? Você tem um estilo de vida que lhe proporciona o bem-estar mental, físico, emocional, e isso a gente pode chamar de saúde. Então,
atitudes, práticas de bem-estar e até a gente pode chamar assim preventivas, né? Você tem um estilo de vida aqui onde você possa se prevenir de problemas, de doenças, de intercorrências, né, na sua saúde. Isso a gente pode chamar de saúde. Então a saúde, ela na verdade seria a vida saudável. A vida saudável, o conceito de vida ele é super amplo, né? Então a vida saudável eu acho que é você praticar a saúde. Temos uma pergunta, aí eu escolho quem vai responder. Deixa eu fazer uma pergunta. Já começou, bonitão. Se for passar por aqui é sem fazer barulho, tá? Vou lá, melhor. Isso. Assim, a gente, desde jovem, sempre teve muito interesse pelas disciplinas na escola da área de biológicas, né? A gente sempre teve facilidade e interesse em biologia, em química, física até. Quando a gente foi se aproximando do final do ensino médio, já na hora de fazer as opções para o vestibular, isso já tem 30 anos atrás, a gente tentou agradar esse nosso interesse, né, na área de biológicas. E optamos então por fazer o vestibular para medicina. Na época só tinha uma faculdade, a Federal do Amazonas, era concorridíssimo, mas a gente estudou bastante e conseguimos o êxito, né? Conseguimos o sucesso, os dois ao mesmo tempo, né? Fizemos o mesmo vestibular, passamos o mesmo vestibular, deu certo e ingressamos aí na carreira de médicos. Uma palavra só é difícil, mas a gente pode usar uma frase. A saúde está em uma palavra. Uma palavra talvez não seja suficiente para a gente definir, mas eu posso dizer que a saúde pública, em termos gerais, não só do nosso estado, né, gente, mas no todo o nosso Brasil, tá? Ela é desafiadora, tá? Então ela é um desafio de gestão, tá? Então, para mim, a gente pode pensar a saúde pública como um desafio de gestão. E a gestão, a gente passa por o que se gasta, o que se compra, o que se precisa, o que se usa, o que você constrói, o que você destrói, o que você abre, o que você fecha. Então a gestão, ela é ampla e trabalha com tudo isso. Então saúde pública, né, vamos pensar assim, é um desafio de gestão. E a gestão, ela passa por tudo que você precisa fazer para levar a saúde. Lembrando que a saúde, ela não está só no transplante de coração, né? Ela está também na prevenção de uma água tratada, de um esgoto, etc. Bom, pessoal, vou fazer as próximas perguntas em áudio para os entrevistados aqui. Vamos lá. Medicina, vestibular, já é difícil, o curso também é difícil. Vocês tiveram para conciliar aí com a parte da luta, ou teve um momento que vocês tiveram que abdicar para se dedicar somente para o que vocês escolheram? Deu para conciliar? Não deu? Como que vocês fizeram? A gente começou a lutar muito jovens, né? Nem tínhamos pretensão alguma de fazer medicina, não tinha sido essa a nossa escolha. E graças a Deus a gente ascendeu rápido na luta, começamos a ensinar, abrimos o nosso próprio tatame. E foi nessa época que a gente foi prestar o vestibular, motivado por aquele interesse que eu falei mais cedo na outra resposta, né? Mas eu acho que teve uma questão interessante, importante, aliás, para a gente ter
levado a sério isso, que foram os nossos mestres, né? O mestre Falabella e o mestre Marcelo Bertolucci sempre foram incentivadores da nossa formação, né, como profissionais. Eles sempre cobraram da gente que nós fizéssemos algo a mais além de sermos lutadores. E essa cobrança eu levo comigo, meu irmão leva conosco, levamos para os nossos alunos também, sempre falei isso. Uma frase que aluno meu já ouviu muito: não adianta vencer só dentro do tatame. E isso os nossos mestres cobravam da gente, então eles foram incentivadores também para nós irmos atrás dessa formação, da formação superior, para especializar, para a gente poder crescer como pessoas e profissionais também. Agora uma bomba já. Ainda falando sobre essa questão, Franci, de conciliar, né, rapaz, a nossa formação, a faculdade de medicina com a luta, teve um período, né, que a gente teve realmente que parar um pouco, né? A gente já estava com a nossa academia, a Clone já funcionava, já existia, né? E sem querer falar assim agora especificamente da luta, né, mas apenas do meu insight, naquela época a gente estava com poucas academias funcionando em Manaus, e algumas academias inclusive tiveram que fechar por outros problemas, outros professores tiveram problemas também com suas academias, e a gente estava com a nossa já aberta, mas rapaz, a gente entrou na reta final da faculdade e não dava mais para a gente continuar dando treino, até treinando ficava muito difícil, tivemos até que viajar, né, para fazer parte dessa formação fora de Manaus. E aí, rapaz, a Academia Clone não parou, porque o Totonho, né, continuou dando aula na nossa academia, junto com a ajuda dos outros alunos mais graduados, Chichico, Fernandinho, Estevão, Neto Carvalho, Negão. Os meninos tiveram à frente da nossa academia, em vários horários, né, da Clone, enquanto a gente não podia estar dando aula, não podia estar treinando, porque realmente a faculdade ela exigiu isso da gente naquele momento, foi há quase um ano disso. Acredito que já deu para ter um apanhado dos entrevistados, então vamos entrar diretamente no tema da live. Mestre Petros, eu tenho um amigo que ele fez uns exames aí e tal, deu lá que ele estava na passa. Deixa eu responder aqui, turma. Ok. Rapidinho. O Ramo é um bom amigo. É assim, a saúde particular, ela tem mais, assim, a saúde hoje em dia, ela é muito tecnológica. E tecnologia é uma coisa cara, né? Então, assim, quando você consegue ter a oportunidade de bons investimentos, né, de uma boa gestão desses investimentos, você eleva a qualidade da saúde, sem dúvida nenhuma. Então, assim, os grandes hospitais não são grandes só pelo tamanho ou por ter fachada de vidro, não. Sabe? Por ter bons resultados, bons profissionais dentro, bons equipamentos, bons métodos de diagnóstico, eles também são muito ricos, né? Então, os hospitais famosos, o Einstein, Sírio-Libanês, assim, a ponta da medicina particular brasileira, ela é a medicina muito rica. Então, ela tem capacidade de, com essa gestão de muito dinheiro, também aumentar bastante na sua qualidade, né? Uma coisa que o serviço público não consegue da mesma forma, não consegue. Você vai falar? Não. Tá, vamos lá. Pergunta aos dois. O enfermeiro Paulo fez 3 palestras sobre o sistema de saúde aqui no SUS, né? Foi muito legal durante a pandemia. Então, já sendo bem abrangente, eu pergunto aos dois. Qual a opinião, você se atua tanto na rede particular quanto na rede privada? O que falta para o SUS? Como eu falei, a medicina pública é um desafio de gestão, né, França? Então, o que falta para o SUS realmente é uma gestão mais preocupada com a eficiência. Eficiência no que se gasta, eficiência onde você atua, eficiência no que você aplica os seus recursos. Então, assim, o que falta para o SUS, para mim, é exatamente isso, uma gestão mais eficiente. Inclusive, a gente pode pensar, um dos grandes problemas do SUS está na corrupção, né? Infelizmente, no desvio de dinheiro, na maneira
obscura que alguns recursos são utilizados. Então, a gestão ela também passa por ser mais transparente e, claro, de uma maneira que a gente possa minimizar ou evitar que o dinheiro seja gastado com outros fins, que o dinheiro seja desviado, né? O dinheiro da saúde seja desviado. Então, o que falta para o SUS é isso, é uma gestão mais voltada para essa eficiência, inclusive em evitar a corrupção. Então, vamos lá. No começo do ano, houve uma movimentação sobre a falta de pagamento para as cooperativas, né? Isso foi resolvido, mestres? Só contemporizando, viu, Francisco? Esse problema não é do começo do ano, esse problema é antigo, a gente passou por vários governadores. Eu posso citar aqui alguns governadores que não me saem da memória porque foram péssimos gestores para a saúde do estado do Amazonas, como o Zé Melo, o próprio Omar Aziz, quando passou pelo governo, né? E infelizmente o atual governador não está sendo diferente, ele está deixando muito a desejar. Então esse problema é novo, ele é antigo. Assim, depois de uma pressão muito grande das empresas médicas, que a gente conhecia como cooperativas e a maioria delas é empresa, a gente conseguiu sanar alguns desses problemas. Continuamos ainda com vencimentos atrasados, inclusive de anos passados, entendeu? E a gente está tentando, como falei, todo mês tem uma mesa de negociações para tentar fazer com que o nosso direito seja cumprido e a gente receba por aquilo que a gente trabalhou. Ainda não estamos naquela condição ideal, está longe disso, mas eu acho que aos poucos a gente está conseguindo melhores. Vamos lá. Gente, falando do CISREG, essa pergunta aí ela é interessante, né? O CISREG, em teoria, ele seria uma boa ideia, né? Uma coisa que realmente poderia ajudar muito, mas na prática a gente não tem visto isso, né? O CISREG ele centralizou a distribuição de consultas, marcação de exames, procedimentos, etc. Ele centralizou na mão do Estado, mas ele tirou da mão, por exemplo, das unidades de saúde, dos hospitais, até mesmo dos profissionais. Por exemplo, um exemplo muito simples para você entender o CISREG. É difícil, eu atendo crianças no meu ambulatório, por exemplo. Eu não consigo fazer de maneira simples com que uma criança que eu preciso ver, ela consiga agendar essa consulta comigo para o dia que eu acredito que seja o ideal. Por quê? Porque ela obrigatoriamente ela precisa passar pelo CISREG. O CISREG, como ele faz uma triagem em tese impessoal, não é? Ele vai botando aquela criança na fila, na sequência, né? Isso às vezes faz com que a gente perca o controle sobre o nosso próprio paciente. Isso é ruim, porque tem pacientes e pacientes, tem casos e casos, doenças e doenças. Então, o acompanhamento de um não pode ser igual ao acompanhamento do outro. Então, em teoria, o CISREG parece uma coisa interessante, mas ele diminuiu a fila física, mas criou uma gigantesca fila virtual, que anda muito lentamente e que atrapalha, às vezes, muito a vida, ou dificulta muito a vida dos pacientes, em vez de facilitar, o que deveria ser o ideal. Outra coisa também que é preciso destacar relacionada ao CISREG, que não adianta você ter um banco de dados, 1000 computadores, uma rede interligada, se você não tem um profissional para resolver o problema do paciente. Um exemplo também fácil da gente citar aqui, são especialidades que o CISREG regula e que tem 2, 3 profissionais inscritos para darem conta de toda a demanda de pacientes com aquela necessidade, como por exemplo, reumatologistas, urologistas, entendeu? Cardiologistas pediátricos, neurologistas. Então, assim, são especialidades que tem 2 ou 3 profissionais cuidando dentro do CISREG e a demanda é gigantesca. Então, não adianta ter uma rede integrada de computadores se você não tiver esses profissionais para lá na ponta solucionarem, atenderem, diagnosticarem e tratarem os pacientes que precisam. Não adianta. Vamos lá para um pouquinho de bom humor.
Vamos lá para um pouquinho de bom humor. Mestre Petros, é verdade que uma consulta urológica começa no final, o cara está saindo, eu tenho um amigo meu que tem um problema. Como é que você responde isso aí? Boa noite a todos, boa noite, mestre Pierre, boa noite, mestre Petros. A pergunta é para os dois. Mestre Pierre e mestre Petros, tem uma pergunta aqui bem interessante para fazer. O que o senhor achou dessa nova Federação Internacional onde a sede é aqui no nosso estado, no Amazonas? Esse é o Rogério Pensante. E o que o senhor achou do Campeonato Mundial que foi sediado esse ano no Estúdio 5? Pedras vai responder, depois você coloca assim. Gente, vai haver um momento para falarmos mais de luta livre. Vamos tentar nos ater, mas responde logo aí, passo. Uma evolução que tem acontecido. Então, saindo um pouquinho do tema de saúde, mas falando aqui, respondendo a questão da luta, do campeonato internacional, eu achei fantástico. Assim, estivemos lá, entendeu? O Mundial de Luta Livre, né? A federação, a nova federação, né, de luta livre profissional, ela vem para a gente poder realmente ampliar o escopo das nossas entidades de luta, né, para a gente poder trazer realmente a possibilidade de fazer eventos desse tamanho e eventos que realmente a gente possa profissionalizar atletas, professores, entendeu? Então eu acho que é uma evolução. Tanto para que a gente possa fazer eventos tanto em Manaus, quanto em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo, né? E o evento em si, falando do Campeonato Mundial, ele foi um evento lindíssimo, extremamente bem organizado. Parabéns para toda a organização, Totão e Juliana e todos os meninos que sempre estão lá à frente da organização, os patrocinadores, os colaboradores, que sempre estão ajudando. Então foi um evento fantástico, né? O lugar mesmo foi excepcional. Só pode ser climatizado, já fez muita diferença, né? Não está tão quente, foi muito legal. Um evento de altíssima qualidade, um padrão muito, muito alto, entendeu? Difícil no Brasil a gente ter um evento nesse padrão e muito mais difícil ainda, um evento melhor do que aquele. Você vai falar sobre a consulta urológica que começa no final, que o cara tem muito, tem problema, Passa a responder. Gente, o urologista, né, ele é o médico do aparelho urinário, ele é médico de mulheres também, né, as mulheres têm rim, têm bexiga, né, tem problemas nesses órgãos, mas ele também é o médico do aparelho genital e até o médico que lida com as funções sexuais do homem, né, a parte da andrologia, que é uma subdivisão dentro da urologia, ela lida com isso, com a questão de disfunção erétil, de infertilidade, né, a questão da potência sexual, tudo isso está ligado na parte urológica. É muito comum mesmo, né? O cara te abordar, te perguntar, rapaz, estou comigo, está com esse problema, vem cá, aquela pílula azul, ela pode ser usada por qualquer um, porque meu tio quer usar. Essas coisas acontecem mesmo, viu, Francisco? Mas assim, é importante que se entenda que isso não pode ser um tabu, né, gente? Não pode haver uma restrição que atrapalha a saúde do homem, né? O homem precisa ser consultado, precisa cuidar da sua saúde, ele precisa visitar o urologista regularmente. Eu sou uma prova de como, sendo urologista pediátrico, eu trabalho até com crianças, né, que têm problemas e que a gente consegue tratar e, graças a Deus, resolver a grande maioria desses problemas. Aspectos. Então, também atende mulheres, interessante. Que tipo de atendimento é mais corriqueiro com mulheres na parte da urologia? Então, as mulheres, elas têm muitos problemas, em alguns casos até mais do que os homens, como por exemplo as infecções urinárias, os cálculos
renais, os cálculos urinários, as pedras, né, que podem aparecer no trato urinário, tanto no rim quanto na bexiga, por exemplo, elas são tão comuns nas mulheres quanto nos homens. Então, tem vários problemas que as mulheres podem ter, né, e que o urologista é quem trata, o urologista é quem resolve esses problemas. Então, eu, inclusive, por exemplo, meninos e meninas, né, as crianças, eu tenho quase a mesma proporção de meninas que eu atendo e acompanho do que de meninos, né? Eu diria que é mais ou menos 60 a 40, 60% são meninos e 40% são meninas, né, com esses problemas. O xixi na cama é uma coisa também que é muito comum nas meninas, né, as crianças que ainda fazem xixi na cama até certa idade. Então, vários problemas urológicos acontecem tanto em homens quanto em mulheres, e o urologista vai tratar de mulheres e de homens da mesma forma para resolver esses problemas. Mestre Peço, ainda com o senhor falou que faça a parte de criança em urologia. Quase não sai, pessoal, estou gaguejando. Crianças que têm problemas urológicos, quais são os mais comuns? Mestre Petros e mestre Pierre, uma pergunta sobre a saúde. A situação que está com a saúde pública aqui no Brasil, o que está faltando realmente para que a nossa saúde pública se torne uma saúde de uma ótima qualidade? Assim, os problemas de saúde brasileiros, eles são multifatoriais e tem de toda a espécie. Mas a gente pode destacar algumas coisas que realmente fariam a nossa saúde mudar de cara, mudar de patamar, se tornar mais eficiente, se tornar reconhecidamente melhor. Eu acho que principalmente, já foi dito lá mais acima, sobre a gestão, né? Você precisa ter as pessoas certas para poder você gastar, investir, né, administrar também de forma certa. Então, infelizmente, ainda tem muito aventureiro gerindo a saúde, né? Você não precisa pensar na saúde lá em Brasília, você vai no interior do estado, do Amazonas, ou de qualquer outro estado brasileiro, e você vai encontrar, por exemplo, um engenheiro secretário de saúde, né? Ou você vai encontrar uma pessoa que não tem nenhuma formação, nenhum conhecimento dentro da Secretaria de Saúde, fazendo compras, por exemplo, para a Secretaria de Saúde. Isso aí é um exemplo que está em todo o Brasil de uma administração que é fadada a fracassar, a fazer errado, a tropeçar, né? Então, assim, esse é só um dos fatores. Então, tem muitas outras coisas que a gente poderia, acho que ouvir mais a ciência é uma coisa que o Brasil ainda faz pouco, né? Tem que fazer mais isso, tem que acreditar na ciência. Eu sou um cientista, eu acredito na ciência. Então existe muito negacionismo, ainda existe muito amadorismo, charlatanismo. E acreditem que isso aí tudo atrapalha a saúde para ser levada ao patamar que ela merece e que possa atender o povo brasileiro. São só alguns fatores que dificultam e que impedem esse crescimento aí com progresso. Você vai responder sobre o que mais corriqueiro na urologia infantil? Então, as crianças, em modo geral, a gente vai ter muitas patologias, muitas doenças que a criança já nasce com ela. O aparelho urinário, ele é sede de muitas malformações, de muitas alterações, né, nesse aparelho, que vão desencadear problemas para essas crianças, tá? Então, tanto no rim,
quanto no canal do ureter, quanto na bexiga. Nos meninos tem o testículo, tem, por exemplo, no pênis dos meninos tem a fimose. Então, muitos desses problemas, as meninas e os meninos já nascem com eles. Então, as doenças que a gente chama de congênitas, ou seja, aquelas doenças que a criança já nasce, elas são muito incidentes, elas acontecem muito no aparelho urinário. Então, tem muitas dessas doenças que a gente precisa tratar logo cedo e o quanto antes melhor. E muitas delas são tratadas, inclusive, com cirurgias, tá? Então, são muitas doenças, tá? E muitas delas estão relacionadas com problemas que a criança já nasce, ou seja, já tem desde seu nascimento. Medicina não é magia. Foi, doutor. Tom, meu amigo, que prazer te ouvir, rapaz. Mas você veio logo com uma pergunta difícil dessa, meu irmão. Não faz isso comigo, não. Para ser bem sincero, eu acho que foge da ciência resolver essa carinha amassada do França. Talvez a gente usasse magia ou, sei lá, alguma outra coisa para poder ver se dá jeito. A ciência não alcançou isso não ainda, viu? Ainda não. Mestre Pierre, o senhor era pediatra, depois foi fazer a parte da cirurgia, né? Por que foi necessário fazer isso? O senhor ficou com inveja do Petros, é isso? Na França, porque na verdade a pediatria ela surgiu na minha vida profissional de uma maneira um tanto incidental, não foi bem uma escolha. Aconteceu de começar a trabalhar com pediatria nos meus primeiros empregos, eu gostei, realmente me interessei, estudei para isso, né? E aí exerci por muito tempo a pediatria, até hoje eu exerço no SUS da pediatria. Mas na verdade, enquanto ainda na formação médica, na faculdade, eu e o Petros, a gente sempre teve interesse pelas ciências médicas cirúrgicas. Eu sempre soube, acreditava que seria cirurgião um dia. Na verdade, o que eu fiz não foi inveja dele, não. Foi realmente realizar um plano que eu já tinha desde a faculdade, de me tornar cirurgião. Graças a Deus eu consegui, sou muito feliz com isso. Mestre Pierre, o senhor é pediatra e cirurgião. Já aconteceu de o senhor indicar uma cirurgia para alguém que só atende na pediatria? E o senhor mesmo fazia a cirurgia? Já aconteceu isso? Mestre Pierre, aí nossa federação brasileira. Fugindo do tempo. Se destaca na saúde, que deixa muito a desejar. Assim, não há nenhum lugar no Brasil, nem no mundo, né, nenhum lugar perfeito, mas vamos falar do Brasil. Eu acho que os estados do Sudeste, especialmente São Paulo, mas a gente pode falar de Minas, até do Rio de Janeiro, eles na verdade eles têm destaque porque eles são centros de produção do conhecimento.
né, de produção científica. Então, assim, os grandes centros estudantis, as faculdades, as grandes universidades, os melhores cursos de especialização, eles estão nesses estados, né, como eu falei, com destaque para São Paulo. Então, notadamente, isso vai gerar, né, uma medicina mais atual, uma medicina mais moderna, uma medicina mais eficaz, né? Então, talvez esse fosse o destaque que poderia fazer os estados do Sudeste e logo depois acompanhando eles os estados do Sul, por conta dessa produção da ciência, dessa produção acadêmica, né, da saúde. É isso. Já aconteceu, pois na verdade isso acontece muito por causa da seguinte condição: o Petrus é o único urologista pediátrico do estado do Amazonas. Então o que acontece? E a gente trabalha juntos, a gente opera juntos, atende juntos, a gente faz muitas coisas na urologia pediátrica juntos, né? E acontece que quando eu estou em atendimento pediátrico, de tempos em tempos eu encontro um paciente com alguma queixa, alguma doença que é notadamente urológica, né? E aí eu faço o que é o certo, que é encaminhá-lo ao especialista. Esse especialista é o Petrus, né? E aí às vezes esse paciente é cirúrgico e lá na frente a gente vai retornar e vai operar esse paciente que eu atendi ele lá no posto e reconheci o problema urológico dele. Então isso aconteceu essa semana mesmo. Eu indiquei um paciente que eu encontrei com fimose, acredito que é muito frequente, mas nem sempre o diagnóstico é dado. Dei o diagnóstico, indiquei, ele já esteve lá com o Petrus e vai ser programada no futuro a cirurgia dele. É assim que acontece muito. Para o Petrus, mestre, eu ouvi falar que uma pessoa, um amigo meu falou, uma pessoa na faixa de 40 anos, se vai comer jaraqui ovado, ela tem que fazer um certo exame. Como é que o senhor combate esse tipo de charlatanismo? Como é que o senhor leva a informação correta para as pessoas sobre esses mitos? Gente, isso é um problema que está acontecendo no Brasil todo se vocês prestarem atenção, se vocês tiverem um pouquinho de conhecimento e informação, vocês vão ver que isso se tornou um problema em várias áreas, né? Começou-se a ter vários cursos, várias faculdades de direito, de enfermagem, de odontologia, e vocês começaram a ter dessa forma, né? Quando você começa a ter uma oferta muito grande de instituições de ensino, você começa a ter uma qualidade que começa a cair, começa a ter problemas de qualidade, você não consegue manter um padrão de qualidade muito alto. Isso também aconteceu na medicina, acontece atualmente na medicina, né? O Brasil, infelizmente, tem mais faculdades de medicina do que, por exemplo, os Estados Unidos. A gente tem o dobro de faculdades de medicina que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 250 milhões de habitantes, mais do que o Brasil, que está na casa de 210 milhões de habitantes, e tem menos da metade das faculdades de medicina que existem no Brasil. Por quê? Porque lá, por exemplo, se prioriza muito a estrutura da faculdade, a formação que é passada para esses alunos. E aqui no Brasil, o cara teve dinheiro, ele faz uma faculdade, não tendo hospital, pega os alunos e coloca dentro do hospital público, como a gente vê acontecer muito. Os alunos de várias faculdades particulares de Manaus ficam com a gente, ficam acompanhando a gente, ou então vão para os hospitais públicos. Lá nem sempre eles vão ter um professor que está orientando e ensinando. Às vezes eles ficam lá numa situação meio que desorientada, sem uma
uma preceptoria, né, que deveria acontecer, isso impacta muito na qualidade dos profissionais. Eu já tenho a oportunidade de ter contato com esses alunos, e eu já tive aluno de medicina, de faculdade particular, que, pasmem, não sabia nem escrever. A gente pediu para escrever uns termos, o cara não sabia nem escrever. Que médico que esse cara vai ser daqui a alguns anos, né? E muitos já se formaram, tá, gente? Muitos médicos que estão aí, formados recentemente, tá? Eles vieram desse tipo de nível, tá? Uma faculdade que não deu para eles o conhecimento, a estrutura, o ensino que deveria ter. Então, realmente isso é preocupante, tá? Muito cursinho de pós-graduação, entendeu? É meio complicado. Isso tem tornado cada vez mais difícil e tem diminuído muito a qualidade dos profissionais de saúde no Brasil inteiro. Complementando aqui, o Petros acabou de falar, realmente hoje é temerário e o futuro deixa a gente ainda mais preocupado com relação a esse despejo de profissionais médicos de formação duvidosa, de frágil formação. E não existe na medicina uma coisa que existe, que eu sou defensor para que possa vir a existir, que é um exame, uma prova que ateste o verdadeiro conhecimento desses médicos recém-formados, que ingressam no mercado. Não existe como existe, por exemplo, para o bacharel em direito que quer virar advogado, tem que fazer o exame da ordem. O exame da ordem da OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, é um exame que tem um nível de reprovação altíssimo. Então, salvo engano, 15 a 20% dos inscritos são aprovados. Isso mostra como a qualidade dos bacharéis em direito formados é muito ruim, né, para não conseguirem essa aprovação. Deveria haver, eu sou um defensor disso, há projetos, inclusive, em Brasília, mas existe uma política toda que vai contra isso daí, né, sobretudo, infelizmente, a política desse atual governo é um dos principais motes dele, é essa desconstrução da qualidade médica, e você não tem uma prova para atestar isso daí, deveria ter, porque você forma num dia, no dia seguinte você tem CRM, pode abrir um consultório, pode clinicar, atender, eu acho isso errado. Acho que por conta dessa formação frágil, deveria haver sim um exame que atestasse a qualidade do médico. Bom, vamos lá, a live está caminhando para o final, pessoal, 10 minutos. Pergunto aos dois, como é que vocês divulgam o trabalho de vocês? Se tem alguma plataforma, vocês pretendem fazer uma coisa específica para a área da saúde nas redes sociais? Então, foi o que a gente falou, né? Infelizmente, as faculdades particulares de medicina, elas estão só enriquecendo os donos delas, né? Cobrando mensalidades de 7, de 9, de 10 mil reais, até mais do que isso, entendeu? Então, tem deixado os donos dessas faculdades ricos, mas não tem prestado assim, um ensino, né? Uma estrutura de qualidade. Tem uma frase que eu ouço ela há muito tempo, a gente precisa ter consciência disso. Tem gente boa em lugar ruim e tem gente ruim em lugar bom. Eu tenho alguns alunos que acompanham a gente nos hospitais de faculdades particulares que são muito bons, mas são bons por quê? Porque são interessados. Um valor próprio daquele aluno. Ele corre atrás,
ele vai lá, ele tira plantão, sábado ele tá de plantão com a gente, entendeu? Tá se quebrando lá no pronto-socorro, ele estuda, ele quer fazer trabalho, ele quer viajar para fazer um curso fora, um estágio fora, então é um cara interessado. Aí em qualquer lugar que ele tiver, na faculdade pública ou particular, ele vai se destacar e vai ter uma formação boa, né? Enquanto outros, né, estão sábado passeando na lancha do pai, né? Estão despreocupados, não estão aí para isso, entendeu? Então vão ser profissionais ruins, certo? Você também vai ter profissionais ruins que podem vir de faculdades públicas também, né? Especialmente pelos problemas que a gente pode ter, né, na estrutura das faculdades públicas, por causa de investimento, gestão e administração, como nós já conversamos. Mas assim, o problema todo está exatamente nisso, né? Há muita gente querendo ser médico e simplesmente acha que está pagando a faculdade, vai fazer, no final dessa faculdade, ele sai com o diploma e ser um bom profissional. Isso não é verdade. O saúde do nosso doutor. Pode anunciar. Bom, Francês, foi conveniente sua pergunta, porque nós estamos, já tem algum tempo que a gente nota a dificuldade de acesso à informação de qualidade, informação atualizada, e a gente está tentando expandir a abrangência e assim, o acesso a essa informação nas redes sociais. Nós estamos sim montando, está em vias de finalização, um canal próprio, meu e do Petros, que a gente vai falar sobre temas de saúde em geral. Não são só temas médicos, não, mas são temas em saúde em geral. Inclusive vai falar muita coisa sobre a prática esportiva, a prática de lutas, muita coisa ligada mesmo ao nosso universo, né, de esportistas, amadores e profissionais que somos. Então a gente está montando esse canal, vou já colocar aqui mesmo no Cabaré, vou fazer vou dar uma dica aqui já colocando o post do nosso canal. Logo ele vai estar plenamente funcionando, com muito material bom, interessante, e a gente recomenda que quando isso acontecer as pessoas sigam, entrem lá, nos acompanhem, se inscrevam, porque a gente está com a intenção de fazer disso um portal, uma plataforma de acesso com muita qualidade. Olha pessoal, então está aí a novidade, o complemento da live, né? Os dois estão lançando uma plataforma que vai ter informações mais detalhadas, então isso é boa. Ambos têm as suas redes sociais, mas vai ter um canal específico sobre saúde. Bom, pessoal, vou perguntar do Petros, que dá uma live só sobre urologia, né? Mestre Petros, perguntas do tipo, quero aumentar, quero engrossar, quero dar 10 tentativas, tenho 50 anos, sou cardíaco, hipertenso e tabagista. Há uma psicologia do seu atendimento, como é que o senhor traz o cara para a realidade, mestre? Vê se você ouve esse áudio aqui. Esse aqui. Só com o comentário dele. De acesso à informação de qualidade, informação atualizada, e a gente está tentando. Eu entendo, mestre. Fazendo uma declaração de ensino, de conhecimento. Sempre que eu conheço, eu sou um formado nessa aqui, o conhecimento ele é muito abrangente, né? Não depende só de conhecimento teórico, tem que ter prática, tem que ter materiais, tem que ter uma estrutura, tudo mais.
caso, né, no graduado em medicina. É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, gente. Tem gente boa em lugar ruim, tem gente boa em lugar ruim. Então, a formação, hoje em dia, especialmente em medicina, ela depende muito do interesse do aluno, né? E assim, o aluno da faculdade pública, ele ainda é aquele aluno, rapaz, que sonhou, que brigou, que batalhou, que, sabe, virou a madrugada estudando para passar no vestibular, para sair, às vezes, de uma escola mediana ou até mesmo de uma escola pública, que sonhou ser médico, entendeu? Então, aquele cara que ele tem dentro de si essa vontade de crescer, de ser bom, de brigar, de ir atrás. Ele não tem nada fácil na vida dele, ele não tem nada de mão beijada. Então, ele é um cara que está acostumado a brigar, a lutar pelo sonho, pela vontade, pelo que ele quer fazer, né? E nas faculdades privadas, faculdades particulares, tem muito aluno lá, rapaz, que o cara fez 18 anos, o pai deu um carro, entendeu? O cara tem muito dinheiro, as coisas são mais fáceis na vida dele, então ele não está muito acostumado a ralar, sabe, a dar o sangue pela formação, né? Então isso ainda é muito mais presente nas faculdades privadas. E aí, como eu falei, se o estilo do aluno é esse, não é um cara que ele vai se dedicar de corpo e alma à formação, à melhoria do que ele aprende. Ele não vai ter isso, né? E os professores também são um fator interessante, né? Nas faculdades públicas, né, a gente ainda tem a maioria do corpo de professores, ainda é um corpo de professores com mais experiência, mais voltados para o ensino, para a pesquisa, né? Eu tenho muito aluno meu que dá aula em faculdade privada, ou seja, são profissionais que têm menos experiência, né? Alguns até de maneira surpreendente estão lá dando aula, porque, vou te dizer, não foram muito bons alunos não, quando passaram por mim. Então assim, estão lá porque tem a oportunidade, está ligando um salário, tudo, mas dizer que eles estão ali comprometidos com a boa formação dos seus alunos, não dá para a gente afirmar isso de maneira categórica não. Então, os professores, eles ainda estão, em sua maior parte, têm qualidade maior nas faculdades públicas, nas faculdades estadual e federal. Teve essa pergunta aqui que o Francis fez, que eu acho interessante responder. Olha, pessoal, você não tem novidade, o comprometimento da live, como você tem uma plataforma que vai ter informações mais detalhadas. Então, ambos têm suas redes sociais, vai ter um canal específico sobre saúde. Pessoal, vai ter um teste que dá uma edição sobre biologia. Nesse teste, perguntas do tipo: quero aumentar, quero almoçar, quero dar 10, tenho 50 anos, me pertenço, tabagista. Há uma psicologia no seu atendimento, como é que isso traz o cara para a realidade? Realmente tem muito disso. Tem cara que quer que a gente faça milagre, né? E assim, isso, gente, não tem jeito. O cara não vai chegar, não vai envelhecer bem se ele já tiver uma vida inteira procurando, né, saúde, procurando uma qualidade de vida, né? Então, às vezes o cara chega com 60, 70, 80 anos, né, e está com um monte de problemas e quer que a gente faça um verdadeiro milagre na vida dele, na função sexual, na potência dele, e isso não vai acontecer. Então, se você não se preocupar hoje, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 40, se preocupar hoje, como você vai envelhecer,
como você vai estar daqui a 10, daqui a 20 anos, você vai ter uma surpresa desagradável quando essa idade chegar, né? E realmente é preciso ter muito cuidado em relação a isso. Ainda bem, Francis, que eu quase não tenho mais atendido adultos para não ter que passar por esse tipo de coisa, né? Só mesmo as crianças, basicamente, na parte urológica, mas é preciso que se entenda, tudo tem um preço, né? Então, se você não tem uma vida desregrada, se você não tem cuidados, você vai ter que pagar um preço na sua velhice, quando você tiver com mais idade, com 50, com 60, com 70 anos, você vai pagar esse preço. Bom, pessoal, vamos lá. A live está encerrando, eu tenho que fazer minhas 2 últimas perguntas. Bom, vou perguntar aos dois sobre a parte aí da cirurgia, né? Vocês podem contar um caso interessante aí na parte de cirúrgica que vocês passaram aí nos plantões aí da vida. Tem muita coisa, né, França? A gente tem muita experiência já e já vi de tudo um pouco. Mas tem uma situação, um caso que eu vi na minha formação, quando estava fazendo residência, e vi de novo, recentemente. Acho que no mês passado eu vi uma situação que foi o seguinte: era um paciente que desenvolveu um quadro de apendicite, né? Apendicite é uma urgência cirúrgica, só trata operando. É um quadro agudo, então começa a doer ontem, hoje, amanhã tem que operar, senão essa pessoa vai morrer. E aí, a gente examinando esse paciente, foi no 28 de agosto, como eu falei, idêntico a um caso que eu vi na minha residência há 15 anos atrás. E esse paciente, quando nós fizemos o exame de imagem, que foi uma tomografia, ele tinha uma imagem bem na posição do apêndice, uma imagem que na tomografia ela brilhava como se fosse de metal. Que diabo é isso? E os estudantes que estavam me acompanhando nesse dia especificamente tomaram um susto, não entenderam, mas eu já sabia o que era porque eu tinha conhecimento desse caso da minha residência. Eu fui operar esse paciente, operei, cheguei lá, era um apendicite, o apêndice estava lá super inflamado, um pouco estourar, e eu retirei o apêndice. E quando eu abri esse apêndice dele, estava cheio de chumbo dentro do apêndice dele. E aí os meus alunos não entenderam, ficaram com aquela, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu falei, eu vou dizer uma coisa, eu já sei o que é isso aqui. Não, mas como, chefe? Esse paciente ele é um paciente do interior e ele é um custo mais consumidor de carne de caça. Pode perguntar dele. E o pessoal não entendeu aí qual era a lógica disso daí. Depois que a gente pôde conversar com o paciente, entrevistar ele, né, confirmou-se isso que eu tinha dito. Ele realmente era um paciente do interior e que consumia muita carne de paca, de tatu, né, onde ele vivia. Ele caçava, na vila dele tinha muita caça. O que acontece é o seguinte, é que as pessoas caçam com aquelas espingardas chumbeiras, né? E muitos desses chumbinhos ficam na carne do animal. E o pessoal está lá, faz um churrasco, faz um guisado, come, e esse chumbo, às vezes a pessoa morde, engole 1, 2, 3, 4, 5 chumbinhos daqueles, ainda mais se você tem uma vida que está sempre ligada ao consumo de carne de caça, e aí isso vai se depositando, vai andando pelo teu trato gastrointestinal, um dia, num momento, como aconteceu com ele, se depositou no apêndice, virou um causador da inflamação e ele fez um apendicite. Então, essa foi a explicação. É uma coisa que não acontece sempre, só acontece em lugares que tem esse método de viver, né? E aqui na Amazônia isso não é incomum. Pode contar algum comentário sobre isso? Casos. Então, como a gente atende na emergência, desde que eu sou aluno eu atendo na emergência, e então sempre dei plantão nos pronto-socorros de Manaus, 28 de agosto, João Lúcio, Platão Araújo, nos pronto-socorros infantis também, né? A gente tem sempre muitos casos de pacientes vítimas de violência. Infelizmente, inclusive, isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Pacientes vítimas de agressões físicas ou de violência. E teve um caso interessante, até quem é leigo sabe que o coração da gente é voltado para o lado esquerdo do nosso corpo, né? E o que aconteceu? Esse paciente era um jovem, ele tinha
sofrido uma tentativa de assalto. Não ficou bem esclarecido se ele, por acaso, se ele reagiu ao assalto. Eu sei que o marginal que estava assaltando ele deu uma facada no peito dele. E essa facada foi exatamente na região do peito, do lado esquerdo, ou seja, onde normalmente você atinge o coração. E ele chegou, o rapaz chegou, tinha sangrado bastante, chegou, não estava bem, mas quando eu vi aquela facada do rapaz, isso aqui pegou no coração. Como é que esse bicho ainda está vivo? Porque já tinha acontecido há uns 30, 40 minutos, tinha acontecido essa situação. Foi o tempo de socorrer ele e levar ele até o pronto-socorro. E eu falei, tem que operar, porque ele está com sinais de que teve um sangramento e eu acho que isso aí pegou o coração, vai ter que abrir esse coração dele para ver como é que está. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu operei abrindo pelo tórax, ele tinha tomado uma facada no peito, né, no tórax, e também uma facada no abdômen. E quando a gente, como ele estava estável na parte cardíaca, aparentemente não era tão grave, eu comecei abrindo pelo abdômen, enquanto a gente monitorizava ele para ver se o coração dele estava funcionando direitinho, até então estável. E quando eu abri o abdômen dele, a gente começou a operar, eu percebi que ele tinha uma situação interessante. Ele tinha uma inversão dos órgãos dentro dele. O coração, que normalmente é à esquerda, no caso desse jovem, era à direita. E o fígado, por exemplo, que é um órgão que fica à direita do nosso corpo, dentro do abdômen, ele estava à esquerda. Ou seja, dentro dele, os órgãos que são ímpares, né, os órgãos que são de um lado do corpo, estavam no lado inverso. Então ele tinha aquilo que chama de situs inversus totalis, é o nome que a gente dá para isso. Então o coração dele era voltado para a direita e não para a esquerda, e foi por isso que a facada que ele tomou não foi fatal. Ele não morreu porque o coração dele era voltado para a direita. Se o coração dele fosse na posição normal, aquela facada, como eu reconheci quando chegou, eu digo, rapaz, essa facada é uma facada fatal, uma facada que deu em cima do coração, e não pegou no coração por causa disso. E ele não sabia, obviamente, a gente só ficou sabendo porque quando a gente operou, a gente viu que os órgãos dele dentro do corpo estavam todos trocados de lugar, né? E isso foi o que salvou ele nesse caso aí. Foi uma sorte, né, que ele teve de não tomar uma facada fatal por causa dessa posição modificada dos órgãos do corpo dele. Bom, pessoal, a live é excelente, mas eu tenho que encerrar. Então aqui vai minha última pergunta clássica das lives aqui do Cabaré. Como eu estou ao vivo, vou fazer ela em vídeo aqui com os dois entrevistados, depois eles respondem separado. Difícil reunir esses dois. Para minha sorte, eu peço que eu tenha camisa diferente, mas eu confesso que no treino eu espero eles falarem para me saber quem é quem, pessoal. Bom, pessoal, eu tenho que encerrar a live, 1 hora não deu, tá? Última pergunta clássica aqui das lives do Cabaré. Pergunta aos dois. Se vocês pudessem viajar no tempo, lá no começo da carreira de vocês, como médicos, hoje com a experiência que vocês têm, que conselhos vocês dariam para vocês mesmos? O que vocês fariam diferente? Ainda, remando. Nem sempre deve ter algum Free Fire aqui na área. O terror para a minha área, educação, Free Fire. França, eu honestamente me considero muito feliz e realizado na minha profissão. Talvez eu não tivesse muitas coisas a mudar, eu talvez não me desse nenhum conselho no início da minha carreira que mudasse muito a minha condição atual. Eu acho que talvez eu me pediria para eu estudar um pouco mais. Acredito que eu estudo muito, mas eu ainda gostaria de estudar um pouco mais, e talvez tivesse perseguido mais um curso no exterior, só para realmente dar uma sedimentada
vamos dizer assim, mais forte na minha formação, né? Mas eu ainda me considero jovem, acho que ainda posso fazer algumas dessas coisas e, de uma maneira geral, eu me considero bastante satisfeito com a condição que eu estou hoje, aonde eu cheguei, me sinto realizado, sou feliz com o que eu faço, não vou com raiva para o meu plantão, não tenho preguiça de trabalhar, não me chateio de passar a noite, a madrugada operando, são coisas que na verdade me satisfazem, que me deixam felizes e eu acho que eu não serviria para ser outra coisa em termos profissionais se não fosse ser médico. Então, com relação a isso, eu acho que eu estou bem atendido para mim mesmo. Não é porque a gente é gênero não, mas eu faço minhas as palavras do Pierre. Eu tenho uma grata satisfação de poder dizer isso, porque isso é uma coisa cada dia mais rara em qualquer profissão, entendeu? Mas eu tenho uma grata satisfação de poder dizer isso com muita satisfação, muito orgulho, que eu só fiz o que eu gosto. Dentro da minha formação, dentro de todas as minhas especializações, dentro de todo o estudo, todos os anos que eu tenho, eu sempre busquei, sempre foquei, sempre consegui fazer, essa é a grande dádiva, sempre consegui fazer aquilo que eu mais gosto. Então eu fiz medicina porque eu gosto, fiz cirurgia porque eu gosto mais, eu fiz urologia porque eu gosto mais, eu fiz urologia infantil porque eu gosto mais ainda. Então é uma grande satisfação para mim, eu acho que eu não mudaria nada nisso, não teria nenhum conselho específico que pudesse de modificar ou diferenciar demais isso durante a minha vida. Então, é uma satisfação trabalhar no que eu faço, um prazer enorme, adoro o que eu faço, entendeu? E faria tudo novamente. Eu vou pedir as considerações finais. Fazer um vídeo, tá? Pessoal, eu não sou para falar sobre luta, mas o tema é saúde hoje. Como eles já falaram, está vindo aí um canal, né, somente sobre saúde, vai ficar os vídeos aqui, quem quiser acompanhar. Eu preciso encerrar, pessoal, então eu vou pedir aos dois agora as considerações finais. França, só temos a agradecer esse espaço, um lugar que a gente gosta de estar, com pessoas que a gente gosta muito, nós temos bons amigos aqui, temos alunos nossos, gente que eu sei que nos respeita e nos considera, e foi um prazer enorme, já tinha tempo que você me cobrava essa live, a gente está aqui finalmente conseguindo fazê-la. Eu acho que os temas foram úteis, a gente pode pensar no futuro em fazer uma nova edição com outros temas ligados à área de saúde. De uma maneira geral, só tenho a agradecer pelo tempo, por quem pôde ouvir, por quem ainda vai escutar, e vamos guardando aí as próximas dúvidas, os próximos interesses na área de saúde, para a gente poder tentar atender todo mundo, né? E a gente espera que o nosso canal de saúde, que não fala só de medicina, mas de saúde de uma maneira geral, possa também fazer isso, atender às necessidades, informar, trazer qualidade para todo mundo. Não tem restrição, não precisa ser médico, não precisa ser da área de saúde, nada disso, é para as pessoas de uma forma geral, né? O que a gente quer é isso. É isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de quem pôde perguntar, quem pôde fazer qualquer questionamento. A gente vai ter uma live para falar de luta livre, né? Espero que a gente faça a live em breve, e eu acho que cabe muito bem a gente ter uma segunda edição de uma live sobre saúde, pessoal. E deixo vocês o convite para conhecer tanto o meu canal do Instagram, né, Dr. Petros Oliva, quanto o nosso canal, o meu e do Pierre, né, que é o Saúde em Dose Dupla, que está tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente deve também ter uma edição dele para o Facebook logo, tá? Mas está lá, o Saúde em Dose Dupla, onde a gente vai começar a disponibilizar para todo mundo um material de qualidade, falando sobre várias coisas em relação a práticas saudáveis e vida saudável, tá certo, gente? Obrigado, uma boa noite para todos, fiquem todos com Deus. Com
com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso aqui no Cabaré do Nego Velho. Bom, pessoal, final de mais uma live aí, né? Difícil reunir esses dois. Não deu para falar tudo em uma hora. Panda, Semente do Mal, Rossi, aqueles temazinhos sobre urologia, vou fazer em separado com o mestre Pérez, tá? Vou cobrar dele aqui. Agradecer os dois, live excelente, boa participação aí dos colegas. Esperava mais, né? Logicamente. Bom, pessoal, o tema foi saúde. A língua coçou para falar sobre luta, né? Mas assim, como os dois falaram, estão lançando aí uma plataforma aí para falar sobre saúde, né? Que é a área de atuação deles, e vai ficar os links aqui para quem quiser acompanhar, tá? Agradeço aos dois, live excelente, sempre eu aprendo quando eu paro para ouvir os dois, e pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live de liso, aqui no Cabaré do Nego Velho. Encerrar com vídeo, né? Bom, pessoal, difícil reunir esses dois. Live excelente, sempre eu aprendo quando eu paro para ouvi-los, tá? Uma hora não foi suficiente, tá? Panda, Rosca, que as perguntas para o mestre Petros, já falei separado, tá? Eu tenho uma live só sobre isso, as dúvidas lá a gente vai tirar com eles, tá? Agradeço aos dois, pessoal, e vou deixar aqui os links aí da plataforma que eles vão lançar somente sobre saúde. Agradeço aos dois, nossa primeira live ao vivo, tá? Aprendi muito, obrigado, e é isso aí, pessoal. Alô, pessoal, obrigado. Boa noite. Só para fechar ali mesmo, para poder a gravação. Pessoal da Twitter, nossa primeira live do Cabaré ao vivo. Difícil reunir esses dois, cara, tá? Foi um desafio que o mestre Pierre me propôs de fazer a live presencial. A gente já tinha tentado, não tinha dado certo, por problemas técnicos. Hoje, mais experiente, com equipamento melhor também, a live acabou saindo, né? Uma hora foi pouco tempo para falar, mas os dois vão montando aí na época dessa gravação uma plataforma de saúde em várias mídias, né? Então o link vai ficar aí para vocês e vamos entrar lá no canal, curtir e compartilhar com quem se interessa com o tema de saúde. Como a gente está na Twitter, eu vou deixar que os dois encerrem, fazer as considerações finais aqui para a gente da Twitter. Gente, obrigado pela participação, pela visualização, tá, dessa live. E a gente vai fazer outras, tá, pessoal? Vamos fazer umas específicas sobre luta livre e vamos fazer também outras sobre temas específicos em saúde também. E o nosso canal nossos canais, né, que estão abertos para vocês. Eles estão assim finalizados assim agora. A gente está produzindo muito material de qualidade, interessante, atual, né, certificado, material que tem procedência, né? Eu sei que todo mundo vai gostar, eu sei que vai atender muitas dúvidas, né? E está sendo finalizado por esses próximos dias. Logo vai estar pleno para que todos possam seguir, acessar, comentar, para que a gente possa chegar com essas informações a todos, viu, pessoal? Muito obrigado França, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Gente, encontra a gente lá no Saúde em Dose Dupla, tá? Vai estar no YouTube, no Instagram e provavelmente no Facebook também. Os links vão estar no card, vai estar aqui embaixo também no comentário fixado, tá? Em todas as plataformas. Agradeço aos dois. E pessoal, da época da gravação dessa live, eles estão lançando o canal, tá? Então peço a vocês que entrem lá, curtam, compartilhem e vamos espalhar nas redes sociais. Agradeço aos dois. E é isso, pessoal. Obrigado a todos. Valeu.